tudo em nome de Jesus, amém. Amém. Salmos 112, verso 7. Salmos capítulo 112, verso 7. Diz assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Amém, queridos? É interessante. Eu vinha para casa ontem do trabalho, aí eu cheguei em casa, falei, aí eu cheguei um pouco mais tarde, porque estava um trânsito, não sei se vocês ficaram sabendo, mas estava um trânsito ali na Marginal do Parque, ali em frente à prefeitura, naquela churrascaria ali, que tinha um carro tombado, né? Ele literalmente estava com os pneus para cima. Oi? Segunda-feira. Mas segunda a gente veio tá certo, foi segunda-feira, desculpa. E aí eu cheguei em casa e falei para ele, olha, cheguei atrasado, a gente precisa ir para teologia, porque tinha um carro. Não, eu nem falei que tinha um carro. Eu falei, você sabe? Eu perguntei para ela, você sabe o que aconteceu lá ali perto da prefeitura? Ela falou, eu sei, um carro tombado. Eu fiquei assim, né? Falei, poxa, mas você já sabe? Como que você já sabe? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que antes, não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu ia trabalhar, e eu pegava o ônibus, andava uns 20 minutos a pé, e eu passava na banca de jornal, e não era só eu, né? Eram mais pessoas para ver o jornal, eu não comprava jornal, mas eu ficava ali, né, lendo as manchetes ali do jornal. Era eu e mais uns 4, 5, assim, que parava ali e ficava olhando, não sei se vocês já fizeram isso. Né? Porque eu não ia comprar o jornal, mas eu queria ver a notícia, porque a notícia ela era o quê? Tão escassa, não é verdade? Era tão difícil. Eu lembro-me que eu ficava até 11 horas da noite, 11h30, para assistir Mesa Redonda para ver um gol, né? Porque as coisas elas não chegavam tão rápido como chega hoje em dia, né? E a Bíblia diz aqui que não se atemoriza de más notícias. E nós, seres humanos, nós temos uma tendência tão grande, né, a darmos mais ênfase às más notícias, não é assim? Né? Eu percebo que se você está assistindo televisão, né, e de repente dá aquele plantão do Jornal Nacional, o coração já acelera, não é verdade? Fala, o que aconteceu? Alguém morreu. Né? Como que é a musiquinha? Não sei lá, aquela musiquinha lá. E você já fica... E hoje, os telejornais, a televisão, ela derruba dentro das nossas casas só notícia ruim. Só notícia que não deixa você, que deixa você entristecido e preocupado, né, com o dia de amanhã. E não é porque nós somos cristãos que nós não ficamos. Nós ficamos, sim, pelo menos eu fico, né? Preocupado com o que pode acontecer. Haja vista, essa semana, no grupo da escola, postaram lá que... e foram buscar a verdade disso, e descobriram que há verdade desses ataques nas escolas. Que pessoas, né, maquinam para que isso realmente venha a acontecer, né? E além de tudo isso, ainda tem as fake news, né, que ainda confunde pessoas que brincam com isso, né, que colocam notícias que venham a abalar ao nosso coração, né, que venham a abalar a nossa vida.
Eu vi no Globo essa semana, né, que a identidade eles já estão querendo mudar, né? Não vai ter mais sexo lá, vai ter gênero, né? Então são coisas que você fica pensativo e pensando, poxa, mas em que mundo nós estamos, né? O que será desse mundo daqui a 50, 100 anos, se Jesus Cristo não voltar? Será uma Sodoma e Gomorra, né? Feminicídio é o que mais acontece, né? O homem mata a mulher por nada, né? Brigas familiares, o cara ele mata a mulher, né? Faz um buraco no fundo da casa dele, enterra e está tudo certo e está tudo bem, né? Então é só esse tipo de notícia que tem chegado até nós, né? E a palavra de Deus diz aqui: não se atemoriza de más notícias. Mas como não se atemorizar de tanta notícia que chega para nós? É crise financeira, né? É que a empresa pode demitir porque não está vendendo. Como lidar com tudo isso na nossa cabeça? É difícil, não é verdade? É muito difícil. E aqui diz: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, né? E é interessante que a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre, né? E é maravilhoso isso, a gente pensar nisso. O salmista dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Haja a notícia que houver, aconteça o que acontecer, ele continua firme, constante, perseverante no Senhor Jesus, porque ele sabe, ele entende em quem ele tem crido, né? E o que esse Deus é capaz de fazer por ele, pelos seus e pela sua família, né? Na escola dominical ali, eu não sei o nome daquele negócio que a gente coloca ali, como que é o nome? Aquele negócio que a gente faz para a escola dominical que aparece aí, como que é o nome? Não é slide, o pastor post, isso. O post lá de promessas estava lá: o medo é para quem não conhece o seu poder. E é verdade, né? E quando a gente recebe essas más notícias, tudo isso que é jogado dentro de casa, na televisão, no trabalho, na sociedade, enfim, onde quer que seja, né? Nós ficamos muitas vezes atemorizados. E o medo, muitos pensam que o medo ele é, né, um sentimento, mas o medo ele é um espírito, o espírito do medo. O espírito do medo ele vem para quê? Para te paralisar, né? Para te fazer ficar inerte. Por isso que a gente vê muitas pessoas que não conseguem mais fazer nada, né? Estão aprisionadas, né? Não conseguem mais sair do quarto, não tem mais ânimo para viver a vida. Por quê? Porque estão aprisionadas pelo medo. Agora nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Nós devemos dizer: nós somos como os montes de Sião. Nós não nos abalamos, mas nós permanecemos para sempre, né? A palavra de Deus ainda diz que bem-aventurado, né, é o homem que coloca em Deus a sua confiança. A nossa confiança tem que estar em Deus, deve estar em Deus, porque senão de nada vale nós estarmos aqui, não é verdade? E o salmista ainda continua, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Então, que nenhuma notícia, né, chegue para nos abalar, chegue para nos entristecer, cheguem para nos tirar a paz, né? Eu falo isso para mim mesmo, tá? Para mim mesmo, porque, né, muitas situações nos abalam, nos entristecem e querem nos fazer parar. E o nosso inimigo, ele não tem dó, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. E se nós deixarmos, ele vai fazer isso, sem dó e sem piedade, né? Ele vai jogar um monte de seta, né? E se você der brecha, né, você vai ser morto, arrebentado, porque é o que ele faz com as vidas aí fora, né? Mas nós não devemos ter medo dele. Ele já é um derrotado em nome de Jesus, né?
A gente não deve nem dar ibope para ele, ficar falando muito dele, mas porque ele já é um derrotado e nós sim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, né? Aquele caderninho nosso de oração tem muitas más notícias ali, vamos falar assim, mas nós não nos atemorizamos. Nós oramos, nós clamamos o Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 40 em diante. Amém. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se diante dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Esse texto tem tudo a ver com um homem de coração firme, um homem que não teme más notícias. E esse homem, Deus me levou para esse texto de Jairo, um homem que era um chefe, um homem culto, um homem inteligente, mas que não se abalou diante de uma má notícia. E que notícia, né? Que a filha dele estava morta. Ele não se abalou. E nós que somos pais, nós sabemos, né? Entender um pouquinho disso. Graças a Deus não passamos por isso, mas podemos imaginar a dor de um homem, né, que ouve uma notícia que a sua filha está morta. E é interessante esse texto, porque Jesus, né, ele pregava e todos o conheciam. E a Bíblia também não fala, mas eu imagino que Jairo ouviu falar de Jesus em algum momento. Que talvez Jairo, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus fazer alguma coisa, algum milagre, e ficou com Jesus na cabeça, né? E a palavra de Deus diz que Jairo foi até Jesus. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e ele se prostra aos pés de Jesus, né? Como se fosse, e era, né, um último recurso, uma última saída, uma última tentativa, né, de curar a sua filha. E eu entendo aqui que para que nós
possamos ter esse coração firme e não se atemorizar diante das más notícias, nós precisamos ser focados, nós precisamos ser determinados. Talvez esse homem aqui teve muitas dificuldades para chegar até Jesus, né? Estava triste, angustiado, né? Estava, né? Talvez alguém falou para ele: não vai lá procurar esse homem não, né? Talvez a Bíblia não fala, mas a distância, talvez ele teve que andar muito para encontrar Jesus, né? Talvez ele teve que, não sei, fazer algum esforço, né? Para que ele pudesse ir ter com Jesus. E eu vejo que nas nossas vidas também é assim. Eu sempre acreditei num evangelho condicional, que eu preciso fazer algo para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ser liberto, para que eu possa ser curado, para que o meu coração realmente ele seja firme. Eu pensei muito nisso. Falei: Deus, mas o que é um coração firme? Que ele não se atemoriza, né? E Deus me levou para Jairo aqui, né? E é interessante que ele fala: Jesus, vamos comigo lá na minha casa, a minha filha está lá, né? E a Bíblia fala que ele suplicou aqui para Jesus. Quer dizer, não estou dizendo que Jesus talvez não tivesse dado bola para ele, né? Mas ele já chegou suplicando. Talvez ele se rasgou, né, para Jesus, para que Jesus, né, fosse para a casa dele, porque a filha dele estava morrendo, a filha dele estava à morte. Um pai desesperado, né, uma dor que nenhum de nós aqui mais gostaria de passar. E esse homem vai até Jesus como uma única saída, uma última alternativa, né? Porque talvez ele ouviu, porque talvez ele viu Jesus curando. Só que Jesus então se dirige para a casa de Jairo. Só que Jesus era Jesus, né? Era conhecido, e a multidão ali apertando, a multidão ali, né? E chega uma mulher e toca em Jesus, e eu imagino Jairo como que ele está ali do lado de Jesus. Vamos, Jesus, minha filha está morrendo. Vamos, Jesus, eu preciso. Se você não chegar lá, ela vai morrer. Eu entendo aqui, a Bíblia também não fala, mas eu entendo que a súplica dele não foi só na hora que ele viu Jesus e conversou: Jesus, vamos lá na minha casa. Talvez a súplica continuou ainda, né? Pegando na orla de Jesus e falando: Jesus, vamos lá, vamos rápido, a gente precisa ir, ainda tem muito tempo, a minha filha está morrendo. Mas Jesus é maravilhoso, né? Porque no meio da multidão ainda acontece isso, uma mulher toca ele, ele sente que dele sai poder, e os discípulos ainda falam: mestres, você está perguntando, mas olha um monte de gente aqui, esbarrando em você, tocando em você, e você pergunta quem foi? Não sei se vocês já pegaram um metrô na Estação da Luz. Você fica parado lá assim, né? O metrô abre a porta, e se você não entrar, eles te empurram. Então aí você olha assim: mas quem foi? Quem foi? Você não consegue enxergar quem foi, né? Então eu imagino essa cena aqui, nesse momento. Mas tinha saído o poder de Jesus, tinha saído a virtude de Jesus, né? Isso é maravilhoso. E quando ele olha, né, aquela mulher tocou nele. Mas o foco aqui não é a mulher e não é nem essa cura. O foco é Jairo. Jairo está ali também na multidão, e a filha dele quase morrendo, né, o prestes a morrer. Como você acha que Jairo estava se comportando ali? Mas o que mais me deixa maravilhado nesse texto é que Jairo não saiu do lado de Jesus. Ele podia ter desistido, não é verdade? Ele podia: tá bom, Jesus, fica aí, você está demorando muito, eu vou correndo lá, entendeu? Porque eu quero ver como a minha filha está. E eu aprendo aqui que, independente da notícia ruim, daquilo que chega até nós, o nosso coração tem que estar firme, mas esse coração tem que estar do lado de Jesus, sempre do lado de Jesus.
Independente das situações, independente dos problemas, nós devemos sempre estar com Jesus do nosso lado aqui, né? Como ele mesmo fala, eu quero ser um amigo mais chegado que um irmão, né? Eu quero ser o seu Deus, o seu Senhor, né? E é isso que nós devemos fazer, né? Estamos no vale? Estamos na bonança? Estamos, mas Jesus está aqui comigo, né? Assim como aqueles homens ali naquele barquinho, né? Não sei se vocês já pescaram em alto mar. Eu já fui uma vez só, acho que não vou mais, entendeu? Porque é difícil. E aqueles homens naquele barquinho, aquela tempestade, e Jesus dormindo. Eu não sei como Jesus conseguia dormir ali, tão tranquilo, né? E aqueles homens apavorados, e eles acordam, mestre, a gente está padecendo. E Jesus vai lá, acalma a tempestade, vento para, onda para, enfim, chuva para. E aqueles homens ficam assim, poxa, mas quem é esse? E essa pergunta, ela é maravilhosa, né? Quem é esse? Que até o mar, até o vento obedece a ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Isso me deixa mais forte. Isso me deixa mais revigorado para enfrentar todas as más notícias que chegam, né? Quem é esse? Foi como aquela mulher samaritana, né? Que Jesus vai lá e Jesus pede água para ela, né? E Jesus fala assim para ela, olha, se você me conhecesse, era você que me pedia água. Eita, maravilha, né? Se você me conhecesse, era você que me pedia. E a água que eu tenho, ele está falando aqui do Espírito Santo de Deus, vai correr rios de água viva dentro de você. E é maravilhoso. E Jairo está lá, pertinho do Senhor. Jairo não saiu da presença do Senhor. Tem tanta gente saindo da presença do Senhor por pouca coisa, não é verdade? Saindo por causa de um cumprimento que não recebe na igreja, né? Por uma correção que talvez o pastor te dê, né? E outras razões que vocês já sabem também, nós somos todos maduros aqui, graças a Deus. Tanta gente que tem se afastado de Deus por pequena coisa. E esse homem aqui continuou. Sua filha estava lá, prestes à morte, mas ele continuou do ladinho do Senhor, né? E além de tudo isso ainda, que a Bíblia aqui não fala o tempo, eu não sei, se alguém sabe, depois me fala, eu não sei o tempo que isso transcorreu, de Jairo falar com Jesus, e de Jesus caminhar, acontecer a cura dessa mulher, e eles se direcionarem para a casa de Jairo. E além de tudo isso, ainda vem alguém ainda, o versículo 49 diz, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus ainda estava falando com aquela mulher, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E vem um homem da casa de Jairo e fala para Jairo, Jairo está ali do lado, e fala, Jairo, cara, não adianta mais. Tua filha já morreu, cara. Não adianta você mais incomodar ninguém, né? E para mim já era motivo suficiente para mim abaixar a cabeça, começar a chorar e ir embora. Ah, está morta? Está morta. Mas Jairo continuou ali, do lado de Jesus, né? E Jesus ouviu o que aquele homem falou para Jairo. E disse para Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Que palavra, né? Não temas, crê somente e ela será salva. Ela será salva ou ela... Então ela não estava morta, é verdade? Sim ou não? Será salva? Ela não estava morta, então Jesus sabia, né? E claro, ele sabia o que estava acontecendo, né? E tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. O ser humano tem uma tendência, quando eu estou nervoso, eu estou rindo, tá? Então quando você me vê rindo muito, é porque eu estou nervoso.
entendeu? Então, é interessante isso, que todos estavam rindo ali, porque sabiam que ela estava morta. Quantas convicções que nós temos, convicções erradas, né? Convicções que não estão de acordo com a palavra de Deus. E entretanto, ele tomando pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais, então, eu imagino Jairo, né? Jairo deve ter ficado, e a Bíblia fala, e ficou maravilhado. Maravilhado, valeu a pena. Valeu a pena eu ir lá, falar com Jesus, valeu a pena eu esperar, valeu a pena eu não confiar nesse homem aqui, que falou, não adianta mais, ela já está morta. Valeu a pena. Agora Jesus está aqui, Ele curou a minha filha e minha filha está aí, ó. Isso é maravilhoso, queridos. Então o que eu quero dizer nessa noite para nós, que precisamos ter esse coração firme, que esse homem e tantos outros, Deus me levou para esse texto, mas tem tantos outros que também se mantiveram firmes, com o coração firme, né? Não abdicaram dessa fé, mas persistiram, perseveravam, né? E obtiveram a vitória, né? Aqueles 3 homens na fornalha, né? Daniel que não se curva, enfim, tantos outros, né? Que servem de exemplos para nós também não desistirmos diante de más notícias que chegam, diante de problemas que acontecem na nossa vida, é continuarmos firmes e que Jesus esteja sempre do nosso lado, do seu lado, do meu lado, porque foi uma promessa dele e ele não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele cumpre, e ele está conosco todos os dias da nossa vida. Continue firme, perseverante, que assim como Jairo obteve a vitória, eu imagino um homem desse depois, né? Maravilhado, conversando com a sua filha. Olha, você estava morta, mas veio Jesus aqui e te trouxe a vida novamente. E os milagres de Jesus, eles continuam, eles não pararam. Nós somos exemplos desse milagre. Você é um exemplo de milagre. Eles continuam. Então são milagres que nos fazem ficar maravilhados também, né? Da onde o Senhor Jesus nos tirou, né? O que Ele já fez e o que Ele está fazendo por nós e o que Ele há de fazer, se nós mantivermos o nosso coração firme, né? Se nós mantivermos o nosso coração firme e não nos abalarmos com notícias que nos chegam para nos entristecer e para nos fazer parar, né? Bem-aventurados somos nós que colocamos a nossa confiança no Senhor. Bem-aventurados somos nós que colocamos a nossa confiança no Senhor. Eles confiam em carros, em cavalos, mas nós não. Nós confiamos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Momentos difíceis temos e sempre vamos ter. Ninguém nunca me falou que eu iria aceitar Jesus e ia ter só momentos bons. Não. Sempre me falaram, graças a Deus por isso, né? Que me falaram que ia ser difícil. Mas é aquele difícil que é prazeroso. Porque a gente vê a dificuldade, mas Deus nos dá a solução, a saída para aquela dificuldade e para aquele problema. E eu louvo a Deus por isso, querido. Que o nosso coração seja firme. Me ajude para que o meu coração seja firme. Eu quero te ajudar também, para que o teu coração seja firme. E se essa igreja, se nós que somos os pilares aqui, mantivermos esse coração firme, essa confiança no Senhor, nada vai nos abalar. Pode chegar aqui pessoas pessimistas, vocês não vão para frente, vocês não vão... Não, nós vamos conseguir sim, porque o nosso coração é firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, tá bom? Pai, obrigado